Olá, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de dizer para todos que estou começando através desse vídeo aqui essa página que eu criei, estou modificando ela para outro contexto, outro conteúdo e vamos falar sobre a palavra de Deus nessa página, Poderíamos falar de futebol, poderíamos falar de política, vários outros assuntos, mas eu escolhi o melhor assunto para destacar nessa página com a palavra de Deus. Então, já de imediato, eu vou ler uma passagem bíblica aqui, que muito tem me chamado a atenção, muito tem estudado, muito tem observado, escutado pregar também. Uma palavra que edifica muito nossas vidas, E eu gostaria de compartilhar com vocês, espero que vocês gostem dessa palavra, desse conteúdo, Cada dia eu vou estar postando, cada dia que eu puder eu vou estar postando nessa página, no YouTube, palavras que você vai se agradar de ouvir. Então, muitas das vezes a gente está dentro da igreja, E a gente quer mostrar para todo mundo o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, o que a gente estudou. E Deus me chamou muita atenção em um culto onde eu estava dentro da igreja esperando oportunidade. Eu não tive oportunidade de mencionar, falar sobre a palavra dele. E no final eu fiquei assim meio chateado por não ter recebido a oportunidade, que eu estava ansioso para ter oportunidade para falar de Jesus na igreja, E Deus foi e falou comigo: olha, eu não quero você sendo crente só aqui dentro. Eu não quero que você abra sua boca só aqui dentro da igreja. Aqui dentro é muito fácil você chegar, pegar a sua Bíblia, botar sua gravata, sua roupa social, vir aqui na frente falar bonito para no máximo 100, 200 pessoas ouvirem. Eu quero você muito além disso. E assim mesmo ele falou comigo. Eu quero você muito além disso. Eu quero você fazendo o ID, fazendo a minha vontade lá fora, da porta para fora. Então eu bolei essa estratégia nessa página, Essa página aqui que eu tenho fé em Deus que vai alcançar muitas pessoas, De poder ouvir, quem puder estar compartilhando os meus vídeos, Quem se achar que é legal, possa contribuir, pode compartilhar com um amigo, Então eu resolvi ter o maior meio de comunicação, que é a internet, para divulgar a palavra do Senhor, que é isso que Ele quer que a gente divulgue a palavra dele, para que aqueles que não conhecem, aqueles que precisam, mesmo conhecem, mas precisam de uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, de esperança, tenham, Então essa rede é infinita. Na igreja eu posso pregar para 100, 50, 200, 300, 500 pessoas, dependendo do tamanho da igreja, mas aqui na internet não, aqui eu tenho um alcance do mundo. E quero deixar bem claro que essa página não é para minha edificação, não era para mostrar o quanto eu sei, o quanto eu aprendi, e sim para demonstrar o amor de Jesus, quanto a palavra é importante em nossas vidas. Amém? E já de imediato eu vou ler aqui, sem perdermos tempo, no livro de Mateus, capítulo 14, o versículo que vai do 22 ao 29. Mateus 14, 22 ao 29. Amém? Quem puder abrir sua Bíblia para acompanhar, é muito importante. E diz assim, o título diz sobre Jesus anda sobre as águas. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegada a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima das águas do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo.
muito importante, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me eu ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. E descendo do barco, andou sobre as águas para ter com Jesus. Muito interessante essa palavra. Podemos tirar vários contextos, mas eu quero frisar apenas um. Jesus, quando mandou que seus discípulos entrassem naquele barco, ele tinha uma estratégia, ele tinha um plano para tratar com seus discípulos naquela noite. Se nós formos analisar no contexto a história, esse fato ocorreu logo depois da multiplicação dos pães e peixes, certo? Ocorreu logo após a primeira multiplicação dos pães. E se formos analisar o contexto anterior, antes dessa multiplicação dos pães e peixes, na qual os discípulos estavam juntamente com Jesus, os discípulos, antes disso tudo, eles estavam assustados. Por quê? Eles tinham acabado de sepultar João Batista. João Batista era um profeta naquela época, ele era um profeta de Deus. E ele tinha sido degolado por perseguição à palavra do Senhor. Então os discípulos estavam assustados, estavam com medo que podia acontecer alguma coisa com eles, antes de tudo isso acontecer, certo? Então, depois de ter sepultado João Batista, eles foram ter com Jesus, foram contar para Jesus o que realmente aconteceu com João Batista. Então Jesus percebeu, a partir daí Jesus já percebeu que eles sentiram medo, não confiaram em Deus, não confiaram em Jesus. Então Jesus resolveu tratar esse medo. Se você for analisar, a estratégia de Jesus era tratar esse medo dos discípulos. Tanto é que ele mandou os discípulos sozinhos atravessar para o outro lado do mar, sozinhos num barco. E no meio desse mar, começou uma tempestade de ondas fortes, de vento contrário, na qual deixou os discípulos com mais medo ainda. Mas não era o medo das ondas, o medo da tempestade que Jesus queria tratar, não. Jesus queria tratar aquele medo pior, o medo da perseguição, o medo de ser degolado, como foi com João Batista. Mas Jesus permitiu que eles passassem por esse medo físico ali naquela hora, para que eles pudessem entender qual era a solução, qual era o caminho para ser tratado esse medo. Mesmo assim, no meio dessa tempestade, ele foi lá, depois de ter orado, depois de ter ido no monte. Acredito que Jesus pediu orientação a Deus: o que eu faço, o que eu faço agora para tratar, o meu discípulo. E foi, realmente, ele foi para o meio do mar, andando sobre as águas, poderoso, E mesmo os discípulos andando com Jesus ainda duvidaram, Pedro olhou para Jesus sobre as águas e de longe eles pensaram que era um fantasma, E mesmo assim duvidaram. Tanto é que Pedro falou: Jesus, se for o Senhor mesmo, permita que eu vá até ti. E Jesus ordenou: então venha, Pedro. E em meio à tempestade, em meio às ondas, em meio a ventos contrários, Pedro botou o primeiro pé na água. Pedro caminhou. Pedro deu 4 passos. O que eu quero dizer com esse contexto? Que mesmo em momentos que você tiver com dificuldade, tempestade na tua vida, Deus não está só te provando, mas Ele também está te fortalecendo, para que futuramente você esteja forte para as adversidades da vida. Então Pedro deu 4 passos naquele lugar. Enquanto Pedro estava focado em Jesus, olhando para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas quando Pedro começou a perceber que a tempestade, o vento era forte, as ondas eram fortes, ou seja, quando Pedro começou a olhar para os problemas, começou a olhar para a adversidade, ele afundou. Não é diferente na nossa vida, querido. Muitas das vezes estamos na igreja e acontece tanta coisa na nossa vida, Acontece tanta adversidade no nosso dia a dia, que muitas das vezes nós passamos como Pedro, perdemos o foco. Mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite, como centro dessa mensagem,
Em todo momento que você estiver na sua caminhada, em meio à tempestade, em meio ao deserto, em meio à luta, foca em Jesus. Foca em Jesus. Faça como Pedro. Não dê só 4 passos sobre a água, mas Jesus vai te dar sabedoria e inteligência para você andar muito mais sobre a presença dele. Mesmo que venha adversidade, mesmo que venha as lutas na sua vida, o foco tem que ser sempre em Jesus. Independente da tempestade e deserto que está na sua vida, você deve manter seu foco em Jesus. E se em meio à tempestade você cair, é Jesus que te levanta. É Jesus que, assim como fez com Pedro, se em meio à tempestade você afundar, Jesus te estende as suas mãos para te salvar. Jesus estende a sua mão para te levantar, te reerguer novamente. Mas em meio às lutas e dificuldades, mantenha o foco. Se você manter o foco, você não vai ver a tempestade. Se você olhar para Jesus, você não vai ver a adversidade, não vai ver a dificuldade da sua vida. Amém? Enquanto Pedro passou a se preocupar com a tempestade, ele afundou. Quando você começa a ver defeito em tudo, acha que está sendo perseguido, acha que estão querendo parar o seu ministério e não foca em Jesus, é isso que acontece, você afunda. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Só existe 2 pessoas que é capaz de parar o seu ministério. Uma é Deus que está no céu e outra na terra é você. Ninguém tem poder sobre a sua vida a não ser você. Ninguém tem poder além de Deus na sua vida a não ser você. Então, as dificuldades, as perseguições, isso vai acontecer. Aconteceu na época dos apóstolos, vai acontecer na sua vida. Então, o segredo é esse. Faça como Pedro no início dessa caminhada no mar. Foca em Jesus. Foca em Jesus que a sua vida vai fundo. Enquanto você alimenta a sua fé focando em Jesus, seus medos morrerão de fome. Esse é o tema dessa mensagem. Alimente sua fé, seus medos morrerão de fome. Depois de todo esse acontecimento, depois de Pedro ter caminhado sobre a água, ter afundado, reerguido, Jesus foi ter com ele no barco, foi ter com os discípulos. E ao entrar no barco, Jesus, com apenas uma palavra, a sua voz, ele fez com que a tempestade e o vento contrário se acalmasse. E é isso que Deus faz na nossa vida. Se deixamos Jesus entrar na nossa vida como num barco, é isso que ele faz. Em meio à nossa dificuldade, à nossa luta, ele, só com simples falar, ele sopra tudo para distante da nossa vida. Amém? Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma simples palavra, tentei ser breve, para o vídeo não ficar muito comprido. Quem gostou, você compartilha aí com seus amigos, espero que tenha servido, essa palavra tenha servido para não só te despertar, mas também para te dar ânimo na sua caminhada cada dia. E foca em Jesus, amém? Boa noite a todos.